Olá, amadinhos! Tudo bem com vocês? Preparado para mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos Martins, dando continuidade à produção textual, né? Dissertação, né? Agora, os tipos de conclusão. Vamos comigo, aula 17.1, produção de texto, né? O texto dissertativo argumentativo, parte 3, a definição e o uso e tipo de conclusão. Beleza? Vamos lá para a nossa habilidade da aula. Identificar os sentidos produzidos por meio de recursos ortográficos, morfossintáticos e de pontuação e outras notações para a produção textual. Muito importante saber essa questão da ortografia, de escrever corretamente, né? E a morfossintática também, da organização dentro do texto. Beleza? Como você já sabe também que sempre nós começamos, né, com o texto atual. Então, vamos lá. Acompanhe comigo. O texto atual é sobre o racismo no Brasil, o árduo caminho em busca de igualdade. Certo? Então, vamos lá, amadinhos. O preconceito racial faz parte da estrutura da sociedade brasileira. Sem dúvidas, sua principal raiz é a escravidão. Diante desse fato, aproximar as realidades dos negros e brancos continua sendo um enorme desafio. Com o objetivo de amenizar o problema, foram criadas políticas que visam combater a desigualdade social dos negros. Uma delas é a lei que criminaliza a discriminação por raça. A polêmica política de cotas é outra medida que tem como principal objetivo a integração dos negros à sociedade. Muitas discussões giram em torno dessa medida. Algumas pessoas defendem que os alunos que ingressarem em uma universidade por meio de cotas rebaixam a qualidade do ensino das instituições. No entanto, nota-se o contrário. Os estudantes negros provenientes do sistema de cotas são ainda mais dedicados, pois valorizam o fato de estarem em uma faculdade. Então, aqui para vocês, um pouquinho sobre a questão, né, do racismo no Brasil, o árduo caminho em busca da igualdade. É claro, se você fosse fazer a redação, você teria também que ver quais são os outros problemas também dessa questão do racismo no Brasil. Belezinha? Organizar para desenvolver. Então, amadinhos, produção textual, né? O texto dissertativo argumentativo. É aquele que você vai organizar a sua tese por meio de argumentos e vai defender a sua ideia e tentar convencer o leitor a mudar a dele, ou seja, aceitar a sua, tá certo? Então, aqui nós temos o texto dissertativo, argumentativo. O autor deve o quê? Selecionar informações, fatos e opiniões e argumento em defesa de uma ideia em torno do tema. Que temas são esses? Pode falar sobre política, pode falar sobre a saúde, o meio ambiente, olha só, vários temas, só que você vai ter que organizar, né, as suas ideias com os argumentos, né, que possam convencer o leitor a mudar, tá certo? Belezinha? Belezinha, então.
E recordando aqui a estrutura do texto dissertativo. A gente já teve uma aula aqui falando sobre a introdução, né? Outra aula com desenvolvimento e hoje sobre a conclusão, tá certo? Há várias maneiras de você começar o seu texto, a sua dissertação. Claro que você já sabe que no primeiro parágrafo você vai apresentar a sua tese com os argumentos, tá? Que você pode usar 1, 2 ou 3, até mais, tá bom? Não tem problema. E depois você vai logo em seguida, você vai desenvolver, né, os argumentos, você vai começar a questão do desenvolvimento, quais são os argumentos que você vai utilizar, quais são as suas ideias, se é contra ou a favor a um determinado assunto, beleza? E depois que você já colocou os seus argumentos, defendeu a sua tese, né? Você vai lá partir para a conclusão. Não esqueça, amadinho, que cada parágrafo vai ter que ter uma coerência, uma ligação, tá certo? Vai ter que ter uma coesão. Você vai ter que usar conectivo, né, para fazer uma ligação com uma ideia com a outra, tá certinho? E usar elementos coesivos adequados. Se você quer dar uma ideia contraditória, é claro, você vai usar conectivos que dê ideia de oposição, tá certo? Se você já para chegar lá na conclusão, você vai ter que usar conectivo, né? Que já para mostrar que você já está fechando. Mas antes de fazer o fechamento, você vai ter que retomar a sua tese. Onde está a sua tese? Lá na introdução, belezinha? E no final, quando a gente está falando da questão do Enem, a sua dissertação argumentativa vai retomar a tese e vai fazer a sua proposta de intervenção. Beleza? Certo, né? Então, você já conhece a estrutura do texto dissertativo. Introdução, né? Desenvolvimento e conclusão. Vamos lá ao esquema que eu trouxe aqui para vocês, para mostrar para vocês sobre essa questão da estrutura do texto dissertativo argumentativo. Então, aqui, ó, introdução, desenvolvimento e conclusão. E tome nota, amadinho. Vamos lá, dando sequência aqui à nossa aula de produção de texto. Agora o foco é, amado, conclusão. O que a conclusão apresenta, né? Vamos lá. A conclusão pode apresentar o quê? Uma síntese do desenvolvimento, uma perspectiva positiva, a apresentação de uma sugestão para a solução do problema, um alerta. Então, aqui você vai entender todos esses pontos para fazer uma ótima conclusão. Então, anote aí, tá bom? O que uma conclusão pode apresentar. Beleza? Então, o parágrafo da conclusão deve-se mostrar para o leitor que o texto está acabando, evidenciando o que? O seu processo de argumento está chegando ao fim. Exatamente, porque tem um momento que você já vai ter que fechar a ideia, né? A sua ideia. Então, você vai ter que usar para fechar a sua ideia, é necessário você usar um conectivo, né? De caráter o quê? Conclusivo, é o elemento coesivo lá, né? Aí nós temos aqui, quais são esses conectivos? Ó, temos aí para utilizar lá na parte que está finalizando, que é o fechamento, você pode começar a sua conclusão com portanto, desse modo, então, dessa maneira, dessa forma, nessa perspectiva, diante do exposto, tem vários conectivos, né, que dão essa ideia de conclusão.
Tá? É claro, quando o autor pegar o seu texto, ele já vai perceber que você já está fazendo o fechamento. O terceiro ponto é o seguinte, ó. Segundo aspecto a ser visto é o seu ponto de vista, ratificando a sua tese, parafrasear o que foi dito na redação. Né? Você falou lá, você apresentou o que você ia defender e lá no final, você vai lá, na conclusão, retomar a sua tese. Beleza? Temos aqui, amadinho, vários exemplos para mostrar para vocês. Aqui a gente trouxe uma redação completa, com todos, né? Com a estrutura completa, introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, fique atento aqui com a gente. Ó, esse aqui é uma redação nota 1000 de 2020, tá bom? Nós temos o tema aí, invisibilidade, registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Vamos lá. A obra modernista Vidas Secas, produzida por Graciliano Ramos, retrata a história de vulnerabilidade socioeconômica enfrentada por Fabiano e seus 2 filhos, os quais eram chamados por seu pai de filho mais novo e mais velho, não possuindo seus nomes registrados durante o desenvolvimento do enredo. Ao sair do campo literário e fazer uma análise da atual conjuntura brasileira, nota-se ainda a invisibilidade associada ao acesso das pessoas ao registro civil, visto que tal problema é negligenciado por diversos segmentos sociais e políticos. A partir desse contexto, é fundamental entender o que motiva essa situação irregular de documentação e o principal impacto para a sociedade, a fim de que o acesso à cidadania seja eficiente. Então, lembrando, amado, que esse tema foi do Enem de 2021, tá bom? Invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil, tá bom? Só retificando aqui para vocês, tá bom? Então, aqui está apresentando o quê? A introdução. Ele apresenta, né, o que ele vai falar. Ele fez, estou apresentando aqui a sua tese. Aqui na introdução também, ele fala, ele cita a questão do tema, que isso é muito importante citar no tema, né, na introdução, o tema, que vai ser desenvolvido em sua redação. Aí, diante desse cenário, aí ele já começa a fazer aqui o desenvolvimento. Percebe-se que a invisibilidade acerca da questão do registro civil é motivada pela falta de uma política pública. Olha só o argumento, né? O que causa, né? A falta de uma política pública. Deixa eu colocar aqui, ó. E eficaz que regularize essa problemática. Isso ocorre principalmente porque, como já mencionado nos estudos, olha só, ele reforçando, né, a questão, né, nos estudos da antropóloga Lilian Schwartz, há uma prática de uma política de eufemismo no Brasil, ou seja, determinados problemas tendem a ser suavizados e não recebem a visibilidade necessária. Então, aqui ele usa, né, uma citação, né, de uma pessoa especialista, vamos dizer assim, é um argumento de autoridade. Tá certo? Ele se faz uma citação e usa alguém para... Isso aqui vai fazer que valorize mais a sua redação.
Sob essa ótica, é perceptível que o reduzido debate sobre a importância de certidão de nascimento e de outros documentos, bem como a baixa presença de estratégia para facilitar o acesso às pessoas de baixa renda, dificulta a mudança dessa situação preocupante. Desse modo, olha ele fazendo uso aqui de elementos coesivos, enquanto a desinformação e a assistência precária se mantiverem, a procura pelo registro do nascimento será reduzida. Então, aqui ele já fechou o primeiro argumento, que é o desenvolvimento, a primeira ponto que ele pega para desenvolver a sua redação, tá certo? Primeiro argumento, a ideia já foi fechada. Aí ele parte para o segundo argumento, que é, ele faz uso também de outro conectivo, né? O elemento coesivo. Outro sim, convém pontuar que o principal efeito negativo disso é o afastamento desses grupos não registrados dos espaços públicos, em especial da escola e do mercado de trabalho. Tal situação é discutida no livro, outro aí, argumento com apoio, outra citação. A cidadania no Brasil, o longo caminho, do historiador José Murilo de Carvalho, ao sustentar que a desigualdade social impede a construção de uma sociedade mais justa e equitativa. Ao seguir essa linha de pensamento, à medida que o indivíduo não tem seus documentos regularizados, a possibilidade da inclusão no meio escolar no laboral diminui, uma vez que tais papéis são pré-requisitos para se matricular e ser posteriormente contratado por uma empresa. A título de exemplo, o Brasil é o 9º país mais desigual do mundo, conforme o IBGE. Dessa maneira, observa-se como esse problema promove a vulnerabilidade. Já nesse parte, já dá o exemplo, né? Essa exemplificação também reforça o seu argumento para convencer o leitor. E chegando aqui a parte para a conclusão, olha só, sobre a redação, né? Portanto, olha o elemento coesivo que é usado. Esse conectivo aqui, ele está fazendo a conexão com o anterior, para fechar, dando a ideia de conclusão, que já vai fazer o fechamento, tá? Portanto, a invisibilidade, associada ao registro civil no Brasil, precisa ser revestida. Para isso, é fulcral que o Poder Executivo, olha só, mais especificamente o Ministério da Cidadania, estimule ações estratégicas, já está falando do projeto, como que vai ser concluído, como vai ser amenizada essa situação. Quem vai fazer e como fazer e para que fazer. É nessa parte da conclusão que acontece isso, tá? Para isso, é fulcral que o Poder Executivo Federal, mais especificamente o Ministério da Cidadania, estimule ações, já vai dizendo, estimule ações estratégicas para ampliar o número de pessoas registradas oficialmente, principalmente nas comunidades pobres. Essa iniciativa ocorrerá por meio de implantação de um projeto nacional de incentivo, olha como que vai ser feito, a formalização da documentação pessoal, o qual irá contar tanto com o aumento do envio de assistentes sociais para verificar a situação do registro nas residências. Isso será feito a fim de conter o impacto social desse problema e aumentar a cidadania. Afinal, caso como o do livro Vidas Secas, precisam ser reduzidos. Então, essa questão da invisibilidade, a questão das pessoas serem registradas, tá certo? Então, e essa redação aqui, nota 1000.
Ó, tipo de conclusão dissertativa argumentativa. Temos aqui a primeira, que é a retomada da tese. Ó, o parágrafo de conclusão tem a função, no último parágrafo, retomar a tese. Olha só. E não esqueça aqui, ó, um lembrete, ó. O parágrafo introdutório apresenta uma tese, que já foi falada aqui, um ponto de vista central. Aí, uma ideia que, de certa forma, vai fazer o quê? Vai resumir o texto, né? Então, é necessário ela estar na conclusão, ou seja, a sua tese tem que estar lá presente na sua conclusão. Como que você vai fazer isso? Né? Você vai parafrasear a sua tese, passando exatamente a mesma ideia, mas com outras palavras. Então, aqui é necessário você fazer usos de palavras o quê? Sinônimas. Beleza? Vamos lá para mais exemplos, né? Olha só, mostrando aqui para você essa questão da introdução e a conclusão quando faz a retomada da tese. Ó, tese mais retomada. Fique ligado aqui, amadinho. Então, aqui, lá na introdução do texto dissertativo, a gente tem o seguinte, ó. 2 mães, 2 pais, meio-irmão, enteado, filhos legítimos e adotivos. Esses só alguns dos possíveis arranjos que configuram a família contemporânea. Os tempos de só papai, mamãe, titia parece ter ficado na letra da música dos Titãs. Entretanto, há muito que se discutir para que, de fato, essa configuração seja reconhecida e retrate a nova instituição familiar brasileira. Então, aqui você viu que ele apresentou, né, a questão de como que era a questão da configuração da família, como que era formada a família. Aí lá na retomada, na conclusão, por tudo isso fica claro que ainda há muito que avançar nas discussões sobre a representatividade da instituição familiar. Onde está isso? Olha só, ó, quando ele fala que como era composta antigamente a família, né? Como ele fala, era papai, mamãe, titia. Então, agora a instituição familiar é formada por quem? Né? Por pai e filhos, por mãe e filhos e assim por diante. Note no exemplo que a tese e sua reformada têm o mesmo objetivo, mostrar que a questão da representatividade ainda merece muitas discussões, né? A forma de dizer nos 2 parágrafos não é a mesma. Ela é o quê? Tem a mesma ideia da tese. Mas o que é parafraseando a tese? Então, vamos lá, que eu já falei aqui, né? É passar a mesma ideia, mas usando outras palavras, outros vocábulos. Que vocábulos são esses? Né? Faz uso de sinônimos, né? Que têm significados semelhantes. Ou seja, quer dizer a mesma coisa também. E a proposta de intervenção? Né? O que nós vamos falar sobre as propostas de intervenção? Então, vamos lá. A do Enem é o seguinte, amadinho, essa técnica é obrigatória na redação de quê? E exclusivamente do Enem, da redação do Enem. Elaborar uma sugestão para solucionar o problema, posto em debate na proposta de redação. Propor uma intervenção, né? A ideia é apresentar a conclusão do seu texto, né? Então, aqui, essa proposta de intervenção é você mostrar o projeto, o que você quer, né? Quem vai fazer, como vai fazer e para quem, entendeu? Tem que ser detalhado. Então, aqui temos aqui, ó, uma proposta aqui de intervenção. Ó, torna-se
evidente, portanto, que o setor privado de instituição de ensino em nada ajuda na resolução do problema, que só cresce, sendo necessário, então, que se recua aos outros agentes, de forma que estimule uma ação por parte dos omissos. Em primeiro lugar, o governo, em parceria com as ONGs, pode criar campanha de doação de livros, a fim de incentivar a adoção das leituras habituais, sem custo por parte das escolas. Além disso, olha só, já pega outro conectivo, né para fazer a ligação. Né? A mídia pode auxiliar as principais livrarias na divulgação de seus lançamentos. Para quê? Para que as vendas aumentem, então seus preços sejam reduzidos. Quem vai fazer, como vai fazer e para quem, né? Só assim, estimulando o hábito de ler na raiz, amor e felicidade na leitura pregados pelos dois grandes autores serão finalmente características do leitor contemporâneo. Então, sempre essa questão, quem vai fazer, como vai ser feita essa ação, que ação será feita, como ela vai ser desenvolvida e para quem, tá? É um projetinho. Então, conecte o final com o restante. Como que você vai conectar? Como será esse nexo? Olha só, aqui algumas expressões para ser usada no início do seu texto lá, da sua conclusão, tá certo? Para mostrar ao leitor que você já está finalizando, ou seja, que você já está fechando, fazendo o fechamento do seu texto argumentativo. Então, temos aqui a expressão dentro dessa perspectiva, considerando esses aspectos, porque você já citou lá no desenvolvimento, em virtude dos fatos mencionados, dessa maneira, considerando o que foi observado, deve-se buscar alternativa para que o problema, então, que já foi citado lá em cima, e agora você, na conclusão, você já vai dar a sua solução, tá certo? Vamos mais uma aqui para vocês, A questão, a introdução. O tema vai ser o seguinte, a amizade vivenciada de formas diferentes pelo homem. O que significa uma amizade hoje? Na introdução, no texto introdutório, a gente pode fazer sim um questionamento, mas lá na conclusão, você não pode terminar com um questionamento, tá bom? Com interrogação, com pergunta, beleza? Então, vamos aqui. O que significa uma amizade de hoje? Vamos colocar uma interrogação, tá? O homem vem modificando a sua concepção sobre a amizade com o passar do tempo, o que lhe permite experimentá-la de formas diferenciadas. Isso pode ser percebido ao se comparar as amizades vividas no passado em menor número, mas profundas e duradouras, com as de hoje em profusão, superficiais e meteóricas. Então, aqui, amadinho, é introdução, O tema é a amizade vivenciada de formas diferentes pelos homens. Vamos verificar aqui a questão da conclusão. Progredir e inovar estão constantemente no pensamento do cidadão moderno. Mais importante do que isso, porém, seria o homem reavaliar todos os seus valores a fim de devolver à amizade o lugar que ela deve ocupar no âmbito das relações humanas. Então, aqui você já vai perceber, a questão do fechamento da conclusão, tá bom? Lá do seu texto. Então, olha só, observe aqui, como essa conclusão fez um fechamento para o texto, mas não apenas repetindo algo que já foi dito sobre os valores da amizade, No texto, a ideia de que a amizade é importante demais para ser
banalizada. E quais são, né, os tipos de conclusão, amadinha? Então, a gente traz aqui, ó, alguns para vocês, ó. Tem a de resumo, né? O produtor retoma resumidamente aquilo que explorou durante o texto. Bem resumido. Temos também a questão do quê? Da síntese, né? Vai sintetizar as ideias que foram abordadas ao longo da dissertação, confirmando a tese, que normalmente aparece na introdução, né? A tese tem que aparecer lá na introdução, tá, amado? Essa forma de introdução é a mais adequada para garantir a coerência do texto, fazendo essa retomada, tá? Quando você retoma a sua tese, depois faz o que tem que ser feito. Beleza? Mais uma aqui para vocês, ó. Aqui temos aqui a violência contra a mulher. Aí vou mostrar aqui para vocês a introdução, né, onde apresenta a tese, e depois você vai ver a conclusão. E vocês aí vão ficar fazendo essa comparação. Veja bem aqui, ó. Quem vai olhar por elas? Como eu já disse, pode fazer questionamento na introdução. Pode. Embora constitua um crime grave, a violência contra a mulher persiste no Brasil. As notícias de agressões às mulheres são constantes, tanto no que se refere à violência física, como psicológica e sexual. Aí nós temos o seguinte, na última década, o índice de assassinatos de mulheres brasileiras aumentou. Como reverter esse quadro? Opa, aí lá no desenvolvimento, você vai ter que responder esse questionamento aqui. Você vai dizer como vai ser revertido esse quadro, beleza? Mas aqui, vamos mostrar a parte que dá a conclusão dessa introdução. Nós temos aqui o seguinte, ó. Em primeiro lugar, há que trazer o tema para o processo educativo. Olha bem aqui, ó. Tanto na escola como na família. Crianças que vivenciam relações de igualdade de direito entre gêneros ficam menos suscetíveis aos preconceitos baseados em relações obsoletas de poder. Aí nós temos o seguinte, há que educar as jovens para não ver as agressões como normais e orientar sobre como proteger. Aqui ele já está dizendo, né, as ações que devem ser feitas. Os jovens, por sua vez, precisam ser formados para ver as mulheres como semelhantes e não como inferiores. Outra dica que ele está falando, o que deve ser feito. Ao mesmo tempo, faz-se necessário, olha só, presta atenção aqui, ó, usou um outro conectivo, ó, ao mesmo tempo, ó, lá quando ele iniciou lá a conclusão, o que ele fez? Ele, em primeiro lugar, olha só, e sempre usando conectivo, que são os chamados elementos coesivos, para dar coesão na redação. Faz-se necessário zelar pela aplicação severa das leis de proteção da mulher, outra ação, né, que será feita, garantindo, ou seja, que é a proposta de intervenção, amados, garantindo segurança às vítimas, que procura as delegacias especializadas. As redes sociais e a mídia podem ser boas aliadas nessa causa. Ainda dá dica, né? Quem? As redes sociais e a mídia, né? Com campanhas, como que vão fazer isso? Com campanhas de conscientização e denúncia, para que o Brasil supere o quanto antes esse cenário alvitante e desonroso. Quase que não sai. Então, aí você vê, no primeiro momento,
a proposta de intervenção, o que deve ser feito, onde ele fala. A intervenção, o que deve ser feito, por quê, como e para quê. Então, finalizando essa questão da proposta, da intervenção, a gente sempre tem que mostrar quem que vai fazer, como que vai fazer, o que será feito e para quê, tá? Você vai dizer o agente, como que vai ser essa ação, entendeu? E vai ter que especificar, colocar detalhadamente. Então, amadinho, não esqueça que lá na sua conclusão, você retoma, você volta lá na sua introdução, porque você vai retomar a sua tese, a ideia que você está sendo, a ideia que você defende, tá certo? E depois você vai propor o que deve ser mudado para solucionar. Você vai propor, né, as ações e quem vai fazer essa ação e como ela será feita. Beleza? Certinho? Beleza, então, amadinho. Então, eu agradeço a companhia de vocês e até a próxima aula.